já estava ligado. Boa noite a todos. Agradecemos a presença. Eu estava dizendo para as meninas lá, eu cumprimento, a hora que eu chego, cada um dos meus amigos da sexta-feira. São vocês que nos dão o suporte na sexta-feira. E aqueles que estão vindo pela primeira vez, bem-vindos. Aqueles que vêm de vez em quando, ou que vieram por causa da Edna, bem-vindos. E aí eu vou apresentar a Edna Varela, a nossa palestrante de hoje. A Edna é uma cantora, ela canta a capela maravilhosamente bem. Então eu disse também para as meninas, quando ela canta em festa eu danço, quando ela vem fazer palestra ela canta, eu me emociono, então ela está sempre mexendo com o meu emocional no bom sentido. Isso é muito bom, tá? Então, é uma conhecida nossa de algum tempo, muito assim competente, uma voz maravilhosa, a bênção que ela recebeu de ter essa voz. Então, seja bem-vinda, Edna, que Jesus a abençoe, que a espiritualidade te ilumine. Ela vai iniciar com uma canção, então a prece inicial vai ser uma canção dela, tá bom? O microfone é seu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Boa noite, gente. Hoje eu quis trazer... Bom, eu tenho um projeto nos centros que você pode cantar com colinha, você pode cantar sempre back, sem acompanhamento, você pode cantar só o refrão do seu evangelho no lar, mas você tem que cantar. Por exemplo, quando eu canto, você pode sentir uma vibração no corpo, porque você é o instrumento. Seu corpo vibra porque as cordas não estão vibrando, E com isso o Espírito Santo, que a gente pode chamar assim, os grandes espíritos, eles usam para dar passe, para fazer o papel dele. Então nós quisemos começar o ano falando de um assunto um pouco diferente do que a gente está acostumado a ouvir nas palestras, e que é sobre intimidade com Deus. Primeiro a gente tem que saber o que é intimidade, Todo mundo liga, aqui só tem adulto, intimidade com a intimidade sexual, Mas não é. Eu tenho lá, você fala, eu tenho um amigo íntimo, que é um amigo que você conta tudo para ele. Eu tenho uma amiga íntima. Eu sou íntima do meu filho, eu não sou do outro, Todas nós somos amigas íntimas, existe uma diferença entre colega, entre amigos. E um dia eu ia cantar um hino,
da Nívia Soares, e eu pensei, meu Deus, esse hino fala da intimidade com Jesus. Será que o evangélico, tudo bem, ele tem essa noção. Será que o espírita tem a noção dessa intimidade? Será que se eu cantar um hino que fala carregar a sua sandália, deitar no seu colo, será que as pessoas vão ligar isso com alguma coisa ou alguma perversão? É uma pergunta que a gente tem que fazer toda vez que vai cantar. O que nós vamos cantar? Tem um hino evangélico que ele fala assim: o Deus que eu sirvo é poderoso, Ele é demais. Tudo que eu peço para Ele, esse Deus me faz. Estranho, né? Eu tenho um Deus que me serve. Não é estranho isso? Como é que eu vou cantar um hino que fala de um Deus que me serve? Tudo que eu peço para Deus, Ele me faz. Então onde vai ter meu crescimento? Tudo que seu filho te pede desde criança, você dá? Você não dá. Então são hinos que não tem como você cantar, porque não bate com aquilo que a gente estuda dentro do Espiritismo, mesmo dentro da teologia. Eu vou cantar esse hino, tá? Vocês vão ver no que vocês percebem quando eu estou cantando esse hino, e ainda não é o hino da palestra, mas é curta, tá? Não precisa ficarem preocupados. Jesus, eu quero ficar contigo, eu quero ser seu amigo, quero correr no teu prato, comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar, laro, 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 e arrastar, laro, 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 laro. Jesus, eu quero muito você, pegar tuas sandálias e esconder pra você não sair, pois eu quero estar perto de te abraçar, laro, 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 te abraçar, laro, 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 laro. Jesus, eu quero deitar no teu colo, te contar tudo que sei, descansar recostado em teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar, laro, 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 me acalmar, laro, 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 laro. Jesus, eu quero vestir sua camisa com as mangas maiores que meus braços, correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no teu abraço e te abraçar, laro, 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 te abraçar, laro, 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 eu quero te abraçar, laro, 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 preciso tanto de ti, tanto, 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 quero ficar contigo, meu Jesus. Quando canto esse hino, eu me imagino uma criança, né? Eu tinha uma vizinha que ela tinha essa intimidade toda com o pai dela e eu não podia. Então eu morria de inveja. Sabe aquela inveja boa da criança? Eu falei, nossa, já pensou, né? Poder chegar, deitar no colo do meu pai, me abraçar. Quando ele ficou velhinho, eu podia fazer isso, né? Eu ia lá, abraçava ele, não gostava muito, mas abraçava ele. Fazia isso com a minha mãe também, né? Porque eles também não abraçavam os pais deles. Então, quando a gente pensa em encontrar Jesus, qual a primeira coisa que a gente imagina? Dar a mão para ele? Ó, Senhor, que legal, né?
fazer te conhecer, não. A gente quer tocar, a gente quer abraçar, né? E isso me faz pensar, se quando a gente fala a palavra, ai meu Deus, né? Deus quis. Será que a gente tem mesmo essa profundidade com Deus? Será que quando a gente vê uma tragédia na TV, pessoas morrendo, o mal dominando, será que a gente não sente alguma coisa estranha com relação a Deus? Tipo, né? Teologia judaica também, não cai uma árvore sem que Deus queira, né? O fruto não cai muito longe, não cai uma folha sem que Deus queira, o fruto não cai muito longe da árvore, se conhece a árvore pelo fruto. Aí você pensa, bom, eu não posso pensar isso de Deus, né? Eu sou filha dele, se eu pensar isso, vou ser punida. Olha só, realmente não é assim? A gente tem medo de pensar, porque é medo desse Deus da religião judaica que pune, esse Deus que Jesus veio e falou assim, gente, capítulo 5 de Mateus, tá? Quem quiser ler. Eu vim limpar o vitupério em nome do meu Pai. Aquele lá não é meu pai. Tanto é que ele diz para o fariseu, o teu pai é o pai da mentira, o primeiro homicida. Isso é grave, gente. Isso é grave, não está falando de um ser humano. Isso, né? Então, se eu for pensar assim, qual está sendo a minha relação com esse Deus? É verdadeira? Quando Jesus manda eu entrar no quarto e orar para Ele, será que eu só não chamo por Deus quando a coisa não tem mais jeito? Aí primeiro eu chamo os mentores espirituais, né? Vou no centro tomar passe, peço para os mentores. Tem gente que vai falar com o padre, muitos falam com os pastores. Aí a gente se apega a Jesus, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele, né? Porque Jesus desceu na terra, se esvaziou, desceu, né? Se tornou humano. Então a gente tem essa afinidade com Ele. Mas Ele dizia, gente, eu sou filho do homem, não esquece, né? Sou filho de Deus, somos todos filhos de Deus. Então isso me fazia ficar sempre pensando. E quando eu peguei um outro hino que foi lançado há pouco tempo, que chama Eu Sou Teu Pai, eu pensei, e agora? De jeito nenhum eu posso cantar assim. Porque nesse hino fala que Deus não quer religiosidade, Ele quer intimidade. Como é que eu explico isso? Como é que é ter intimidade com Deus? Eu acho que ter intimidade com Deus é a gente esquecer muita coisa que a gente já aprendeu e começar tudo de novo. Vamos gerar, vamos expandir nossa consciência para além, porque a gente fica presa só naquilo que a gente aprendeu, gente. Edna, mas eu vi lá no Evangelho segundo o Espiritismo, gente, 1800 e pouco, pelo amor de Deus. Mas foi escrito por homens, a Bíblia também. Mas os espíritos do outro lado, se estão ainda usando a forma de homens, eles são homens, né? E o Espiritismo, ele não evoluiu, ele não sai disso. Nós somos testemunha disso. Muda estudo todo ano, os mesmos livros antigos, as mesmas coisas, nos mantendo do mesmo jeito, né? Então, quando você pega você lê, aquilo era o início para a gente. É igual o estudo numa escola, numa faculdade. Você sai dali com uma bagagem pequena. Eu fiz faculdade de música, eu saí dali com uma bagagem pequena. Aí eu fui estudar canto lírico, aí eu fui estudar um monte de coisa, porque eu trabalho com vibração espiritual, com os hinos. Então não é só isso. O que os espíritos queriam? Que a gente evoluísse, só que isso não está acontecendo. Porque quando vem um tema diferente, as pessoas não gostam. O que eu ouço? Edna, sabe o que é? A gente tem que manter as mesmas palestras, porque vem gente que nunca ouviu. Mas se eu entrar num tema avançado do Espiritismo, aquela pessoa que está iniciando, ela vai querer ir estudar. Ela vai querer ir lá e começar a fazer, né? Os estudos do começo lá, vai procurar o SEAC, vai procurar o centro para estudar. Então a gente não pode ficar mantendo. E as casas espíritas, gente, eu canto em muitos lugares, estão cada vez mais vazias. Olha a quantidade de jovens que tem aqui.
Olha que pouco. E aí? Quando todos nós começarmos a morrer, o que vai ser do Espiritismo? Quantos centros já fecharam em Bauru? Não sei, muita gente não fala, mas já fechou uns 3 que não tem mais condição de se manter. Então a gente tem que pensar. Hoje Jesus falava em conectividade. Aí eu peguei e falei, não, eu estava meditando sobre esse assunto, então eu me aprofundo nisso. Aí eu peguei algumas passagens e mudou todo o meu conceito do que Jesus veio fazer. Falei, nossa, Jesus veio mostrar para nós como ser íntimos com Deus. Ele, toda vez que ele falava com Deus, é como ele estivesse falando, gente, é assim que tem que ser, né? Então, quando ele fala em João 10,30, eu e o Pai somos um, né? O interessante é que a gente fala, né, quando casa se torna um, né? Então essa teologia está sempre unida, né? Pai, eu te glorifico na terra, glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Aí eu penso, né? Aí a matéria é para outra palestra. Será que se nós pertencêssemos mesmo a esse Deus de Jesus, Jesus precisaria vir na terra para falar dele? Não tem algo errado? Você não acha, irmão? Tem nada errado a gente pensar nisso? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Olha a conectividade, entregando o espírito dele a Deus. Olha a intimidade aí, Lucas 23:46. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, né? Pai, glorifica-me tu junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, né? João 17:5. Ele já estava lá. E o mais interessante, ele fala, né? Antes que nascesse, já te conhecia. Então, talvez a gente não estivesse na glória, mas que a gente estava lá, a gente estava. Eu te dou graças, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Todo aquele povo que seguia Jesus, muitos acharam que o que ele falava, você não pode pecar, Jesus piora, né? Você não pode nem olhar, caramba, então não dá nada. Quantos estavam ali falando, Senhor, é impossível ser salvo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem como, né, a gente querer alcançar esse Deus que para nós ainda é uma grandiosidade que não tem fim. Não tem bichinho que se coloca ele no microscópio, você vê o coraçãozinho, gente. Os desenhos, assim, você pega o escorpião, o desenho com que o escorpião foi feito é uma coisa assim absurda. Quer dizer, na minha casa tem telinha, minhas amigas sabem, no apartamento inteiro, porque eu não mato nada. Se achar, tem que pôr para fora. Porque a gente descobre que não tem mais esse direito de matar algo só porque a gente está grande e não vê. Se fosse assim, né? Pai, eu te rogo por eles, essa a oração intercessória, né, que Jesus faz. Não rogo pelo mundo, que ele está orando pelos apóstolos, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nelas sou glorificado. Casamento com comunhão de bem, né? Porque hoje em dia você paga uma nota para casar com comunhão de bem, porque é só parcial, né? Então, olha que conectividade, Pai. Tudo é nosso, né? O que eu estou passando é nosso. A dor que eu estou sentindo é nossa. E por essa dor ser nossa, eu não admito mais que alguém chegue e maltrate o Deus que está em mim, porque eu não maltrato o Deus que está em você. Então a gente usa muito uma frase de uma amiga nossa, que é distância amorosa, né? A pessoa fala para você, eu sou assim, se você quiser, você tem que me aceitar. Legal, você pode ser o que você quiser,
mas você não vai mais ser o que você quiser perto de mim. Não importa se é filho, se é marido, o que for, né? Acabou. Eu respeito o Deus que está em você, só que você vai respeitar o Deus que está em mim. E muitas vezes a gente não respeita o Deus que está em nós, porque as palestras nos falam assim: você tem que amar, você tem que, aquela pessoa insuportável, você tem que aturar. Jesus aturava, sério? Ele usou a palavra sai de reto, Satanás, um monte de vezes. Ele falou isso para Pedro, gente. Para Pedro, chamava de hipócrita. Andava com os apóstolos, você não via muita gente ter acesso a ele. Primeiro porque os apóstolos fechavam, né? Pareciam os seguranças do presidente. Então a gente tem que pensar, não precisa ter medo de pensar. Porque se você pensar uma coisa que é louca, os espíritos acharam essa brecha e eles vêm te falar. Nem se for numa palestra no mundo espiritual, eles vêm resolver o problema. Porque quando eu meditava sobre isso, eu tive a intuição, procuro o que Jesus ensinou sobre conectividade. E na hora eu levei um quadro, porque eu sou formada em faculdade de teologia evangélica, porque para eu cantar aí eu tenho que saber o que eu estou cantando, saber se é bíblico, se aquilo está correto ou não. E aí eu fui ver, falei, nossa, vou ter que rever tudo de novo. Porque não é só que ninguém estuda sobre o reino. Isso a gente não estuda, ninguém estuda, né? Eu sou formada em música pela Faculdade de Santa Cecília de Pinda, mas se eu quiser me formar pela USP, eu vou ter que ter isso, mais isso, mais isso, e estudar mais 10 anos. Porque se você prestar o vestibular para a USP em música, você praticamente tem que ser o top do profissional de música. E nós também. A gente tem que trabalhar isso não porque é pecado, mas porque somos animais, temos instintos animais, e esses instintos que nós temos que sobrepujar, porque não existe o mal, existe o animal, né? Nós viemos de vários reinos, né? E Jesus busca a vontade do Pai, né? Nessa oração, mostrando a sua submissão. Ele sempre mostra que ele é submisso a Deus, né? Então, ontem eu estava discutindo com um colega meu sobre a teologia da Trindade, a unicidade da Trindade. Eu não acredito. Não acredito cada um com a sua personalidade, porque Jesus disse: se eu não for, o Espírito Santo não poderá vir. Então eu acho que quando ele conseguiu essa hierarquia, ele se uniu a um mundo espiritual muito elevado, vamos dizer, ele se uniu a Deus. Dali nasceu o Espírito Santo que veio na terra, que é Jesus. Por que eu sei que é Jesus? Porque ele disse: enquanto eu estiver no mundo, eu serei a luz do mundo. Então não tem como você falar que ele não está na terra, não é? E se Jesus está na terra, se o Espírito Santo está na terra, significa que Deus está também. Meu marido sempre falava uma coisa para mim: amor, Deus está dentro de nós, é dentro de nós que a gente conversa. E depois que ele faleceu, eu comecei a repensar as coisas que ele falava. Ele era seminarista, né? A maneira como Jesus se dirigia a Deus é um dos sinais mais claros da sua intimidade. Ele usava a palavra pai ou abapai, que é papaizinho, com frequência. Uma forma pessoal e carinhosa que indicava uma relação de proximidade e confiança. Em várias passagens, né? Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Por quê? Porque ele era unido ao Pai. E eu acho que é assim que a gente tem que tentar, somente os médiuns, né? Os médiuns antigamente, vocês estavam acostumados, a gente chegava na mesa, descia os mentores, cada médium recebia o seu mentor, a gente sabia quem estava coordenando cada médium, e depois que vinham os obsessores. Hoje é assim, eu não sento mais, né? Você vai na mesa, todo mundo conversando coisas do dia a dia, a mesa ali girando, os espíritos tudo ali, e de repente lê uma coisinha do Evangelho, lê-se só o que está escrito ali, ninguém medita, ninguém deixa os espíritos aumentar aquilo, né? Porque cada vez que você lê qualquer livro, gente, não é só a Bíblia não, quando você lê a mesma passagem várias vezes na sua vida, aquilo muda.
Aquilo muda você, não é verdade? E aí, de repente, todo mundo já recebe os obsessores de boinha ali, com uma rapidez impressionante, e fala, a coisa mudou. Né? Os espíritos estão se conectando mais fácil, ou tem algum problema acontecendo. Cadê a energia? Cadê a vibração? Cadê a energia dos mentores? Né? Então a gente tem que começar. Você chegou na mesa, põe um hino na cabeça, qualquer um. Né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Acabou. Ali você vai se conectar com uma linha, vocês não fazem nem ideia do que os espíritos estão usando a vibração da música. Isso é novo no espiritismo. Alguns centros, como o Chico, aqui, já estão começando nessa linha, né, de melhorar a vibração. Eu canto antes de várias palestras, os palestrantes pedem para eu cantar, porque o coração dilata, e quando eles vão falar, o Espírito não só está com as pessoas, mas está com eles também. Então eu vou cantar um hino, e eu acho que agora vocês vão entender um pouco. No hino é interessante, porque são poucos hinos que falam de Deus dessa forma. Os hinos novos já estão começando a falar dessa forma. E é Deus falando, como se fosse Deus falando com a gente. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que resolveu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade.
agora, o que vocês pensam da intimidade com Deus? Então, nós vamos ter sempre... Isso não muda agora, vocês ficam pensando, no futuro vocês ficam pensando. Preciso estar numa igreja? Pô, Jesus disse entrar no quarto, caramba, será que eu faço isso? Será que tem uma colega no nosso grupo de estudo, ela estava com a vida assim, completamente transtornada, ela saiu de um lugar chorando muito, e ela passou em frente a uma igreja evangélica, estava tocando um hino, né? Tá chorando por quê? Me avisa quando estiver chegando perto de acabar. E aí ela falou para Deus: se você insistir mesmo, se você está comigo, amanhã eu vou chegar lá na reunião, ou a Edna ou o Carlos vai cantar esse hino. Aí nós chegamos na reunião, acho que vocês estavam lá. E a Renata falou: Edna, canta um hino. Eu cantei. Aí ela estava com problema no notebook, ela falou assim: volta, canta outro, porque não está dando certo para arrumar a palestra no PowerPoint. Aí eu voltei, né? Eu estava sem minhas colinhas, porque depois do Covid eu esqueço tudo. E eu falei: eu vou cantar o hino que eu cantava quando eu estava com meu marido na UTI, no ano passado, né? Ele faleceu. O hino que eu cantava para mim, né? Eu sabia de cor. E quando eu comecei a cantar o hino, ela começou a chorar copiosamente, porque era o hino que ela tinha ouvido. E aí, quais eram as chances de eu cantar um hino, a gente fala, extremamente evangélico, né? Quais eram as chances, né, disso acontecer? Porque os nossos amigos espirituais estavam lá com ela. E eles falaram assim: não, a Edna vai cantar para provar para você que todos nós fazemos parte, somos funcionários, somos voluntários, nós fazemos parte dessa energia toda que a gente chama de Deus. Então sempre vai ter um Deus perto de você, seja gente, seja espírito, seja elevado, seja o que for. Aí eu cantei: tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer hoje. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão Ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer hoje. Deus mandou te falar que tudo vai
passar. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Obrigado, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. Né? Alguém tem perguntas? Eu só tenho uma coisa para dizer quando você disse dessa intimidade. Quando eu estou assim, num estado assim de desespero, eu peço para Jesus me segurar no colo. Assim, me tocou muito o que você falou por causa disso. Eu peço colo para Jesus e me sinto no colo dele. A gente nunca vai ficar desamparado, né? Assim. Só que a gente também tem que estar aberto para receber os espíritos que chegam. É uma intimidade assim, de uma conversa direta, de uma pessoa necessitada e aí inferior espiritualmente, pedindo colo mesmo. Então foi muito bom, muito obrigada por tudo. A gente só tem que tomar cuidado, porque quem tem dó divide a dor. Quem tem dó divide a dor. Já cometi muito esse erro, já fiquei muito doente por causa disso. Então, quando você vai aprendendo a melhorar a sua fé, você sabe que o seu Deus é o Deus daquela pessoa. E que quando Deus está corrigindo, eu não me medo. Porque só se a pessoa pedir. Meu marido falava assim para mim: amor, você ajuda se a pessoa pedir. O passo que ela tem que dar para pedir já é o primeiro passo que ela está mudando. Porque depois ela vai falar: eu não pedi para você me ajudar. Então, essa inteligência os espíritos têm. Eles não chegam no umbral catando todo mundo e mudando. A pessoa tem que mudar a vibração dela, para eles poderem encontrar a pessoa ali no meio, né? A luzinha dela, a primeira chamazinha dela vindo para o lado do bem, ela tem que começar a brilhar. Então eu já chorei muito por causa dos outros, assim, achando que eu era melhor que Deus. Se Deus não ajuda, eu ajudo. Ainda mais porque eu era auxiliar de enfermagem, vocês sabem como que é. Né? Se Deus não ajuda, eu ajudo. Então, essa coisa de achar que a gente é melhor que Deus, isso acontece na nossa vida o tempo todo e a gente não percebe. Um dia minha amiga Regina Papassoni, eu estava muito triste porque começou a guerra em Gaza. Ela disse: Ed, no primeiro passo, respeite o projeto de reencarnação desse povo, né? Você pode sofrer porque você é humano, né? Sua vibração ajuda, mas respeite o projeto deles. Então hoje eu faço parte de um grupo de fluidoterapia infantil com o Dr. Sérgio Atiense, onde eu canto no início e no fim. São pessoas do mundo inteirinho online, várias pessoas de vários países, onde o Dr. Sérgio ele ora assim, praticamente durante 40 minutos pelas crianças do mundo inteiro, as crianças da guerra. Então a gente sente um alívio de poder estar fazendo alguma coisinha. Mas tá bom, agradeço muito, convido a Marlene de estar aqui, já vim aqui uma vez cantar, toda vez que chamar pode contar comigo, tá bom? Obrigada. Opa, obrigada, minha linda. Nós agradecemos. Obrigada. Nós agradecemos muito a Edna, né, que nos proporcionou uma noite maravilhosa. Edna, volte sempre, viu? Para cantar e nos encantar também, né? É muito importante. Uma vez, numa palestra, alguém se referiu ao Pai Nosso, né? Dizendo que Jesus, né, colocou Deus bem próximo de nós quando nos ensinou o Pai Nosso, né? Que não teria algo mais próximo para nós do que o Pai. E então, no Pai Nosso, nós encontramos essa proximidade, né? Esse colo, como diz a Marlene.
Então, a gente agradece muito, agradeço a todos que prestigiaram, não é, a palestra desta noite. Convido-os para o passe, que vai ser na outra sala, né? E que estejam sempre conosco aqui, toda sexta-feira. É um prazer muito grande. Muito obrigada. Força para sair da casa.